Então, a gente tá gravando esse vídeo aqui pra responder as perguntas que vocês nos mandaram no Insta. Nos apresentando, eu sou a Roberta, eu tenho 22 anos. Eu sou a Marcela, eu tenho 23. E a gente faz medicina na Unisul na Pedra Branca, que é do ladinho de Florianópolis. Nós estudamos juntas, na mesma sala, somos muito best friends. Nós somos sempre do mesmo grupo, atendemos juntas, estamos no quinto ano da faculdade. No primeiro período do internato. E a gente é dupla no internato, né? A gente faz dupla e a gente vai responder as perguntas de vocês. Sobre medicina, sobre vestibular, sobre Vida. E é isso. Vamos lá. A gente vai ler as perguntas e a gente vai respondendo. A maioria perguntaram a diferença entre nós duas, então a gente vai contando os nossos relatos, tá? A primeira pergunta é: como vocês eram na escola no ensino médio e como foi a experiência de cada uma? Foi bem diferente, pode começar. Foi. Tá, então, na escola no ensino médio eu sempre estudei muito, assim. Eu era a pessoa que estudava, ia bem nas provas, enfim. E era mais certinha, digamos assim, estudava depois da aula, esse tipo de coisa. No segundo ano que eu meio que despiroquei, assim, tipo, fui fazer intercâmbio, não estudava tanto. Mas quando eu voltei no terceirão, no pré-vestibular, assim, daí eu estudei muito de novo. E tu? Qual é a sua experiência? Então, eu sempre tirei notas boas, sempre fui bem no colégio, também sempre fui certinha. Mas não estudava muito, assim, não era muito dedicada. Eu sempre prestava atenção na aula, isso bastava pra tirar nota boa. Mas eu não estudei, assim, muito pro vestibular durante o ensino médio inteiro, nem no terceirão. Tá. Daí a outra pergunta é: quando descobriram que era o curso que queriam cursar? Eu descobri, eu acho que eu sempre tive uma influência da minha família por ter alguns médicos, enfim, sempre foi uma área que eu tive uma conexão, assim, sempre pensava em fazer, mas eu decidi mesmo quando eu tinha uns 16 anos, que eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, e eu tive anatomia lá, e eu acabei me apaixonando, e voltei pra cá já decidida que eu queria medicina. Bom, eu até hoje não sei, mas eu não tenho, muito pelo contrário, eu não tenho ninguém na minha família que é médico, assim, absolutamente ninguém. E eu não me via fazendo outra coisa. Eu comecei o ensino médio e lá pelo primeiro ano eu comecei a me interessar por medicina, já nem lembro por quê, nem por onde. Mas eu não tinha nenhuma segunda opção do que fazer no vestibular. Então acabou que meus planos foram indo nesse sentido. E foi isso, acabei na medicina e estou aqui quase me formando. Tá. A terceira pergunta conta como cada uma fez e conseguiu passar na facul e se foi diferente do que cada uma viveu. Então, como eu falei, eu cheguei no terceirão já decidida, assim, que eu queria medicina. Então, tipo, o terceirão eu estudei muito, foi o ano que eu mais estudei na minha vida. Eu fazia colégio de manhã e à tarde, e à noite eu fazia cursinho pra vestibular extensivo já à noite. E eu estudei muito, então, no terceirão, mas eu não passei. E no outro ano, que eu fiz só cursinho, daí eu estudei bem menos, na realidade, eu acho que eu tava mais tranquila. Mas eu fui pra prova que eu passei com uma mentalidade de tipo, cara, eu vou passar, sabe? Não tem outra alternativa, eu vou passar e deu. E foi a prova que eu passei, tipo, foi uma prova que eu acho que eu tava muito na sintonia de tipo, eu vou passar, sabe? É agora. E foi isso, assim, tipo, no ano que eu tava estudando mais, eu acho que eu tava tão nervosa que eu não consegui me focar tanto na prova, sabe? E no outro ano eu já tava mais tranquila, daí aconteceu. E como é que tu estudava no cursinho? No cursinho eu estudava, eu fazia um cursinho pra vestibular que a aula era de manhã, assim, a manhã toda, e à tarde eu ia pra biblioteca, tinha algumas aulas esporádicas, assim, e eu ficava estudando, tipo, até a noite. Isso era não estudar tanto, mas era menos do que no terceirão. Vocês estão ligadas, né? Cursinho de redação também, fazia cursinho de redação uma vez na semana, acho que era. Sua vez. E eu, muito diferente. Eu também sabia que eu queria medicina, mas eu tava tranquila com a ideia de fazer o cursinho depois. Então, eu estudava só pra passar na escola, ia bem nas provas, mas eu não estudava sempre vestibular, eu ia pra aula e depois eu ia fazer minhas coisas. Aí eu estudava quando tinha prova e era isso. Mas aí eu não passei, né, no terceirão, é claro, mas eu já tava preparada pra isso, já tava programando meu cursinho. Aí eu entrei no cursinho depois e era o mesmo esquema que a Roberta, assim. Aí eu comecei a estudar, né, no cursinho, porque chegou o momento. Aí eu tinha aula a manhã inteira e à tarde eu ficava lá mesmo no cursinho, resolvendo exercício, fazendo monitorias. No terceirão eu fiz um cursinho de matemática junto com o colégio, porém
foi a mesma coisa que nada, assim. Eu assistia a aula, mas eu não me dedicava muito, então não me adianta muita coisa. Eu digo, se a pessoa quer fazer um cursinho junto com o terceirão, ela tem que estar disposta realmente a tirar aquele tempo e se dedicar, porque senão não vai adiantar muita coisa, você vai gastar dinheiro à toa. Aí no cursinho mesmo, eu fiz um cursinho de redação junto, e isso me ajudou muito, porque eu tinha dificuldade para redação e foi o que me ajudou a passar no vestibular. E como a Roberta disse, eu também, quando eu passei, eu realmente acreditava. Foi quando eu fui pra prova acreditando que eu ia passar, eu tinha certeza que eu ia passar e eu passei mesmo. E o engraçado dessa história, tipo, apesar de ser muito diferente, tipo, eu ter estudado muito terceirão e depois ter ficado mais de boa e ela ao contrário, a gente passou, tipo, com a mesma pontuação, basicamente na mesma colocação, só que eu coloquei pra Tubarão e ela botou pra Pedra Branca. E eu passei na quinta chamada, tu passou na sexta? Então, tipo, apesar de histórias muito diferentes, a gente ficou muito perto na colocação, acho sabe? que a gente, se for pegar, foi a mesma Mesmo colocação. lugar, A mesma nota eu sei que a gente tirou. Daí tá, daí perguntaram assim, a quinta pergunta, pra passar em medicina é muito importante fazer cursinho? Cara, assim, eu acho que sim. Eu acho que tem pessoas que passam direto do terceirão, mas geralmente são pessoas que já estão se preparando pra aquilo, sabe? É muito difícil alguém, tipo, aleatório pegar e passar. Claro que acontece, mas é importante, assim, na minha opinião, é importante fazer cursinho. Não necessário, mas importante. Porque na verdade o terceirão ele já é uma preparação, assim, né? Teoricamente ele já te prepara pra prova de vestibular. Mas o cursinho é mais focado ainda. E é claro que assim, que às vezes alguém que realmente queira se dedicar já no ensino médio, no terceirão, e eu tenho uma dificuldade em matemática, eu tenho dificuldade em uma matéria específica, como eu falei em redação, às vezes vale a pena você fazer um cursinho a mais só naquela matéria que você vai conseguir conciliar as duas coisas e quem sabe passar direto no terceirão. Hoje em dia até inclusive a nossa prova acho que tá um pouco mais fácil de passar. Tem muita gente passando direto do terceirão, abriram muito mais vagas. Nessa época tinha 36 vagas, 35, 36, e agora são 100 e... Sei lá, muitas, tipo, muitas poucas vagas. Então, 120, eu acho. A nota, as pessoas podem tirar a nota mais baixa agora pra passar, e tem menos concorrência, então tem muita gente passando direto. É mais tranquilo agora. Mas é importante o cursinho, sim. Tá, daí perguntaram, a maior dificuldade é o vestibular ou quando entra as matérias em si da faculdade são mais difíceis? O que tu acha? Acho que são coisas diferentes. Por exemplo, eu acho que eu comecei a estudar muito mais na faculdade do que, inclusive, no cursinho. Só que o cursinho é uma pressão diferente, assim. Primeiro que você estuda coisas que você não gosta, a maioria das coisas você não gosta, e não é aquilo que você quer pra sua vida. Então isso falta um pouco. A motivação pra estudar aquilo é somente passar naquela prova. E aí isso gera ansiedade, e aí você tem muitas vezes uma prova durante o ano inteiro. Então é um clima diferente, assim, até na hora de estudar. Acho que é mais prazeroso estudar quando tu já entrou na faculdade, não tem toda aquela pressão, você pode fazer no seu tempo, do seu jeito, e querendo ou não, é algo que tu escolheu, né? Tá ali, é algo que tu escolheu estudar na maioria das vezes. Então é mais legal, assim. Sim. Eu estudei mais, mas com mais vontade. Sim. Eu acho que também no cursinho tem aquele terror, tipo, quem quer medicina geralmente não gosta de matemática, física, essas coisas assim. E tu é obrigado a estudar, né, querendo ou não. Então, tipo, tem o terror da matemática, da física, essas coisas. E na faculdade, apesar de ter algumas matérias que tu não gosta, a maioria tu vai levar pra tua vida, sabe? São, tipo, matérias pontuais, assim, que tu não pega nada pro tua carreira. Então, tu estuda aquilo com mais prazer. Claro que tem umas vezes que tu fica, tipo, ai, que bode dessa matéria, mesmo sendo uma coisa que tu vai levar pra vida. Mas, em geral, são coisas que vão ser importantes pra ti, então, e tu estuda parcelado, sabe? Não é uma coisa, tipo assim, aquele dia único vai definir a minha vida no próximo ano. Não, são várias provas, tipo, tem um monte de meios de te avaliarem, sabe? Não é só um dia. Então, eu acho que eu estudo mais na medicina, que nem a Má disse, mas é de uma forma mais prazerosa e tranquila, assim, né? Isso. Tá. Enfim, próxima pergunta. Como que é a carga horária de um estudante de medicina? Pesado. É integral, né, a faculdade. Então a gente fica de manhã, de tarde, às vezes à noite, às vezes de madrugada. Às vezes viramos à noite. Mas tá tranquilo, galera. Tranquilinha, tipo, bem de boas. Não, zoeira. Tipo, é geralmente assim, ó. A carga horária é de manhã e de tarde. E de noite. Tá, digamos assim, a nossa aula começa às 8 e acaba às 11h20, 11h30. Temos um período de almoço. Volta 1h30 da tarde e acaba quase 5 horas, 4 e pouco.
É que assim, cada fase tem um dia, geralmente tem um período, por exemplo, quinta tarde, livre. Em cada fase vai mudando, digamos. Geralmente é só um dia que tem esse período livre. E daí é como a Ana disse, né? Até as 11h30 e depois até as 5, digamos. Mas tem fases que a aula vai até 6h30, digamos, à noite, sabe? Ou então tem fases que tu tem TCC. Daí o TCC é à noite, porque é num período extra. Se tu vai fazer liga ou se tu vai fazer estágio, é à noite também. Ou então tem estágios que tu tem que dormir no hospital. Daí tu vira e no outro dia já tem aula. Então, assim, depende também muito do que tu vai se propor a fazer. Se tu vai fazer só a aula, é tranquilo, querendo ou não. É das 8 da manhã até as 6 da tarde, mais ou menos, ali. Tranquilo. Já não já é pesado sim. Sim. Ainda mais no começo, demora pra se adaptar a essa rotina. Agora a gente já tá mais acostumado depois de 4 anos e pouco. E no internato, alguns professores pedem pra gente chegar antes. Então, por exemplo, o nosso horário real é às 8, mas tem professor que pede pra gente fazer a ronda dos pacientes às 7h15. Então, tu tem que chegar antes também. A gente que mora na cidade do lado, não é na cidade da nossa faculdade, a gente tem que acordar bem cedo quando tá no internato, né? Agora a gente não tá tendo, graças a Deus. Mas, enfim. E muitas vezes a gente chega em casa, tem que estudar, tem que fazer coisas da faculdade. Ler então, artigo, é algo que demanda bastante do nosso tempo mesmo. Tá, daí perguntaram se cansa ficar o dia todo na faculdade e se muda sua cabeça e mentalidade. Como é? Sim. Cansa ficar o dia inteiro. Com certeza. Cansa bastante. Demora pra se adaptar e ainda assim, mesmo agora, a gente já tá 4 anos e pouco, muitas vezes a gente chega muito exausto em casa, dependendo do dia. Por exemplo, agora no internato mesmo, a gente no hospital fica muito tempo em pé, então chega em casa muito cansado. Mas muda a nossa mentalidade sim, eu acho que é um curso que a gente precisa ter maturidade. E a gente, claro, vai adquirindo isso com o tempo, mas a gente tem que ter bastante responsabilidade e, querendo ou não, a gente não tem muito tempo livre, às vezes, comparado aos nossos colegas. Então, a gente às vezes, não tem possibilidade de ir numa festa no dia de semana. Às vezes, até final de semana, a gente tem que abrir mão. Então, acho que a mentalidade vai mudando. A gente tem, às vezes, outras prioridades, né? Mesmo sendo novo, a gente tem um curso que requer muita cobrança e responsabilidade. Essa é a minha visão, né? Acho que muda a mentalidade, sim. Eu concordo também. Eu acho que a gente acaba dando mais valor pro nosso tempo. Por exemplo, às vezes eu vejo pessoas que, como fazem um curso que, querendo ou não, é mais tranquilo, não exige tanto, elas, sei lá, numa terça tarde elas estão vendo série ou elas estão vendo filme. E não que eu ache errado, não tô julgando quem faz isso, mas por tu sempre ser tão acostumado, desde o início da faculdade, a sempre ter coisa pra fazer, quando tu para, assim, até a gente brinca, né, que agora na pandemia a gente desacelerou, digamos assim. Mas é muito difícil a gente num dia tarde tá, sei lá, indo num café, ou tipo, são momentos raros. E isso faz a gente dar muito valor. Tipo, quando a gente tem essa tarde livre, esse um período livre na semana, meu Deus, é tipo, meu Deus, tipo, a gente tem uma tarde livre, tipo assim, e a gente faz de tudo pra aproveitar, né? E tipo, a gente faz, tipo, a festa, assim, sabe? Tipo, meu Deus, hoje a gente vai na praia, a gente bate 1000 fotos, a gente, tipo, é real, é tipo, aproveitar realmente cada dia que a gente tem pra poder aproveitar, sabe? Então eu acho que muda a mentalidade. E mesmo, tipo, agora que a gente tá em pandemia, querendo ou não, tipo, cara, quando eu posso sentar e estudar uma coisa que eu quero, porque eu quero e não porque eu preciso, ou tipo, é diferente, sabe? Então eu acredito que muda, assim, a mentalidade das pessoas que entram na medicina depois que elas saem, assim, é outra cabeça. É claro que cada um é cada um, a sua maturidade, cada um tem seu tempo para as coisas, mas, no geral, é isso. É isso.